Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça sempre. Meu nome é Ailton, frequento aqui no Guará o Grupo Espírita Casa do Caminho. Agradeço a casa pela oportunidade bendita de divulgar o Evangelho de Jesus. E hoje nós estaremos conversando uma parte bem interessante, né? Da bem-aventurança, quando Jesus nos fala sobre bem-aventurados, mansos e pacíficos. E é interessante nós entendermos a história de Sócrates. Para quem não sabe, Sócrates, segundo Allan Kardec, ou os espíritos amigos, né, através de Allan Kardec, ele foi um grande precursor do cristianismo. Ele viveu no ano 496, mais ou menos, antes de Cristo, onde ele já apresentava algumas ideias futuristas naquele tempo, né? Principalmente sobre o que nós aprendemos hoje dentro da doutrina espírita sobre a reencarnação. E Sócrates, pela essa sua inteligência, quando ele discursava, quando ele conversava, como as pessoas não conseguiam rebatê-lo, elas então começavam a puxar a sua barba, dar tapa na sua cabeça, de alguma forma agredi-lo fisicamente, né? Como uma espécie de uma revolta, né? Porque essas pessoas não tinham argumentos para contradizê-lo. Mas ele dizia claramente que o homem só tem um bem dentro de si, que é o conhecimento, e um mal, que é a ignorância. Por isso ele desenvolve a maêutica como uma forma para que os homens pudessem buscar dentro de si mesmo as respostas para as suas perguntas, para as suas inquirições. E ele dizia que havia necessidade do homem buscar sempre o autoconhecimento. Que nós vamos então encontrar essa pergunta na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona, os Espíritos dizem a Allan Kardec, né, que a maior necessidade do homem é o autoconhecimento, é conhecer-se a si mesmo, descobrir a sua potência, as suas potências, saber da sua capacidade, saber do que ele pode, do que ele não pode, né? Porque quando o homem ele tem o conhecimento de si mesmo, ele passa a ter uma ação diferenciada no meio social em que ele está inserido. E a doutrina espírita, ela vem nos apresentar exatamente esses direcionamentos. Porque a doutrina espírita, ela fala primeiramente a mim, para quem tem o contato com ela, e não a terceiro, não a outra, ela fala primeiramente a mim. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da doutrina espírita, que trata exatamente das questões morais dos ensinos de Jesus, nos remete exatamente à autorreflexão daquilo que eu sou, daquilo que eu possuo, e como eu vou me inserir na sociedade. Então, quando a gente faz um estudo profundo da doutrina espírita, a gente vai ter uma compreensão muito ampla do que eu estou fazendo aqui, o que eu devo fazer e por que eu estou aqui, né? Por que eu faço parte dessa família, por que eu faço parte dessa sociedade, por que eu tenho esse trabalho, por que eu ajo assim, por que eu tenho esse tipo de comportamento. Então, quando Jesus nos fala sobre bem-aventurados, os mansos e pacíficos, e Allan Kardec vem então desenvolver nesse capítulo várias situações que nos remete ao que é ser brando e pacífico, o Espírito Lázaro nos apresenta a afabilidade e a doçura. E ele então começa a dizer assim: a benevolência para com os seus semelhantes. Fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Por que amor ao próximo? Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, né, ele disse que não tinha vindo destruir a lei de Moisés. Moisés apresentou ao povo naquela época um Deus irado, perverso, um Deus que não perdoa, um Deus vingativo. E Jesus então desconstrói esse conceito, nos trazendo a ideia de um Deus Pai, nos mostrando um Deus amor, um Deus perfeito, um Deus justo, misericordioso, um Deus sim que nos perdoa, nos dando outras oportunidades, né, de renascimento, para que a gente possa estar quitando os nossos débitos, porque nós somos espíritos endividados. Então Jesus apresenta, ele pega as leis de Moisés e sintetiza
e 2, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então ele coloca a lei de amor acima de qualquer coisa. E nós temos uma dificuldade imensa em entender esse amor que Jesus nos ensinou. Tanto é que a nossa relação hoje, dentro de um contexto amoroso, é sempre o amor eros, né? Aquele amor carnal. Não que ele seja um amor deficiente, mas é que nós ainda não sabemos lidar com outros sentimentos, a não ser esse. E quase sempre também o amor para a gente é uma via de mão dupla, porque eu dou se a pessoa me der, eu faço o que ela está fazendo para mim, então eu retribuo aquilo que ela está me dando. Então o amor que Jesus nos apresenta é aquele amor divino, nós chamamos de amor ágape, aquele amor espiritual. É o amor que as nossas ações elas são quase sempre naturais. Nós fazemos pelo simples fato de fazer, porque esse sentimento nos direciona a o fazer. Ou seja, quando eu desenvolvo esse sentimento verdadeiro e puro em relação ao próximo, eu automaticamente vou agir de uma forma muito natural. Vejamos o Chico, por exemplo. Chico não pensava 2 vezes ao dar uma esmola, ao fazer uma visita, ou desenvolver qualquer tipo de trabalho, desde que esse trabalho fosse em bem do outro. Os grandes mártires do cristianismo, eles faziam por fazer, né? Simplesmente se jogavam, se doavam, porque a pessoa, quando é transformada e ela tem realmente esse sentimento dentro dela mesma, ela faz por fazer, porque ela se coloca no lugar do outro, naquilo que Jesus disse assim: faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você, né? Então o irmão Lázaro vem nos trazer essa reflexão, no sentido de que quase sempre nós falamos uma coisa e fazemos outra. Quantas vezes nós falamos assim: eu amo, mas na hora de demonstrar esse sentimento, a minha ação é quase outra, de forma totalmente contrária. Eu falo que eu sou bom, mas na hora de demonstrar esse sentimento, eu vou demonstrar que eu realmente não sou nada, não sou uma pessoa boa. Então o irmão Lázaro, discorrendo sobre essa questão da afabilidade e da doçura, ele vai nos levar à reflexão de que muitas vezes o mundo está cheio de pessoas que se dizem, que se conceituam, né, se autoconceituam como afável e como doce, mas que quase sempre, quando vão demonstrar isso, elas fazem de uma forma totalmente diferente. Por que isso? Porque, sabe aquela coisa de é muito mais fácil eu achar que o problema está no outro e não em mim mesmo? Principalmente nós que somos espíritas, nós nos enganamos constantemente. Porque quando nós avaliamos as nossas ações, quando nós avaliamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né, os nossos comportamentos, eles não diferem quase nada de um materialista, de um católico, de um evangélico. Quase nada. É como se a doutrina espírita ela não fizesse nenhuma diferença na nossa vida. Porque o espírita ele não tem que ser melhor do que os outros, né? Ele tem que ser melhor para os outros. Ele tem que ter uma forma diferenciada de compreender o que está acontecendo no mundo. Ele tem que ter uma forma diferenciada de entender o motivo dele, por que ele está aqui. Então, quando Kardec nos apresenta a doutrina espírita, essa preocupação com a parte religiosa, e ele tira fora a ideia de religião no sentido literal como nós conhecemos, né? Porque nós já frequentamos bancos de outras denominações religiosas. Então ele tinha essa preocupação, que não fosse da mesma forma, né? Que nós estivéssemos ali entre 4 paredes, ouvindo algumas pregações, e depois saindo dali como se nada tivesse acontecido, ou mesmo levando ao pé da letra aqueles dogmas, mas no sentido literal, né? E não fazendo uma autorreflexão e buscando cada vez mais a nossa transformação moral e intelectual, porque o objetivo da doutrina espírita é exatamente isso, nos levar a essa transformação. É claro que quando nós tomamos conhecimento da doutrina espírita, nós mudamos, porque a mudança, ela às vezes ela vai acontecer de alguma maneira, né?
Por exemplo, de repente eu era uma pessoa egoísta, eu não acreditava na caridade. Então, quando eu começo a estudar a doutrina espírita, fico menos egoísta, começo a distribuir cestas básicas, né, tendo uma preocupação com o meu próximo. Eu começo a dedicar um tempo maior para o auxílio àquele irmão mais necessitado, passo a frequentar assiduamente as reuniões públicas, tomar o passe, fazer os estudos sistematizados. Então, eu mudo, realmente. Se de repente eu fazia uso de algum entorpecente, eu diminuo ou não faço, deixo de fazer o uso. Então, há uma mudança. Mas a transformação ela é muito maior. Por isso é que Allan Kardec vai nos falar no Livro dos Médiuns que ser afável e doce são condições de espíritos depurados, porque são condições de espíritos transformados. Aquela questão de ser um homem de bem, que é o nosso objetivo. E por quê? Porque é exatamente isso, eu me transformo, né? Transformei a minha maneira de encarar a vida, de perceber certos acontecimentos, né? De aceitar certas coisas que eu não aceitava anteriormente. Mas quando me apresenta a possibilidade de perdoar, eu não consigo perdoar. Eu não consigo, porque aí eu vou começar a culpar o outro. Então eu não me transformei, eu mudei, mas não transformei. E ainda não consegui me depurar. E nós ainda estamos longe, muito longe desse processo da depuração. Mas é que nós temos que entender que esse é o caminho. A doutrina espírita é o caminho. Porque Jesus, através dos teus mensageiros de luz, nos apresenta as suas leis de uma forma muito clara, muito objetiva, de fácil entendimento. Tanto é que Allan Kardec vai nos dizer que não precisa ter uma inteligência sobrenatural ou fenomenal, não, aquela inteligência ampla para entender o que tem na doutrina espírita. O que nós precisamos é simplesmente a simplicidade do coração, é o querer fazer, né? Porque tudo perpassa pela nossa vontade e pelos nossos pensamentos. E a doutrina espírita, nós sabemos, ela nos apresenta sempre situações, nos explicando casos, né? Por que nós não nos tornamos esse espírito afável e doce? Porque quase sempre eu sou afável e doce com quem é afável e doce comigo. Lembra a questão do sentimento, né, de mão dupla? Então, se a pessoa é afável comigo, eu sou afável com ela e doce. Mas se ela vai agir o contrário comigo, claro que quase sempre eu vou também pagar na mesma moeda, né? Porque nós somos espíritos ainda egoístas, né? No Evangelho a gente vai ver, vai entender que os espíritos comparam a Terra a uma prisão ou a um hospital, porque nós que estamos aqui ou somos delinquentes ou somos ainda espíritos doentes, ou do corpo ou da alma. Por isso é que nós estamos aqui. Por isso é que nós estamos passando tudo o que nós passamos. É como nós sabemos que fomos enviados aqui como cordeiros, né? Para agir no meio dos lobos. Mas quase sempre nós agimos como lobo. E temos sempre aquela desculpa que nós chamamos de complexo de Gabriela. A dificuldade que nós temos da transformação é por isso. Eu nasci assim, eu estou crescendo assim e vou viver assim. Nós chamamos de complexo de Gabriela. Eu não busco esse autoconhecimento, eu não busco fazer uma avaliação profunda do que eu tenho dentro de mim. Até porque fica muito mais fácil nós buscarmos apontar o dedo para o outro, né? Ou seja, quando eu estou nervoso, é porque o outro me deixou nervoso. Quando eu estou impaciente, porque o outro me deixou impaciente. Quando eu estou chateado, porque o outro me deixou chateado. Não. Você é impaciente porque o sentimento da impaciência graça dentro de você. É nervoso, é porque você tem o sentimento, né? E possui esse sentimento. E por aí vai. Então não é culpar o outro. É sempre olhar para dentro de si mesmo. Então,
Quando eu olho para dentro de mim, que eu procuro entender os meus reais e verdadeiros sentimentos, o que eu tenho que fazer? Buscar mecanismos para transformá-los. E quase sempre também nós fazemos o contrário. Aquilo que Joana de Ângeles nos fala sobre fuga da nossa consciência. Então ela apresenta 5, e tem um que é bem interessante, que talvez caiba perfeitamente nisso que a gente está falando aqui, que é a compensação, né? Porque quando eu identifico em mim um determinado comportamento desequilibrado ou deficiente, ao invés de eu corrigir esse comportamento, eu desenvolvo outro para supri-lo. Ou seja, e aquele comportamento que eu desenvolvi, eu vou trabalhando em cima dele, porque eu percebo claramente que o que eu tinha, né, que era o comportamento desequilibrado, ele vai ser suprimido, vai estar ali, abafado, ele não vai estar corrigido, né? Então eu vou compensando um com o outro, porque eu não quero encarar a realidade de que eu estou errado. Por isso a dificuldade de nós nos modificarmos, de nós agirmos de uma outra maneira. Vocês querem ver a forma de nós fazermos uma autorreflexão daquilo que eu sou, e quando eu desenvolvo a fuga através da compensação? É uma história de um jornaleiro. Ele, todo dia de manhã, ele passava um jornalista, né? Ele era um jornalista. Ele passava no jornaleiro todo dia de manhã para pegar o jornal. Ele pegava e ia embora. Um certo dia ele estava acompanhado de um amigo. E ele chegou cedo no jornaleiro e disse assim: "Bom dia, jornaleiro." O jornaleiro não disse nada, simplesmente abaixou, pegou o jornal e atirou na direção do jornalista. Aí o amigo disse assim: vem cá, ele age sempre assim com você?" E o jornalista disse: sempre agindo assim comigo. E o amigo falou assim: "Mas você não revida?" Aí ele respondeu: "Não, eu não revido porque eu não quero que ele determine a forma como eu devo viver. Porque se eu for agir da mesma forma que ele está agindo, é como se ele estivesse determinando as minhas emoções, né? As minhas atitudes, os meus comportamentos. Não, é eu que tenho que determinar. Então eu não quero pagar na mesma moeda. Eu não vou retribuir a ele o mal que ele está me fazendo. Eu vou pagar o mal de uma outra forma, né?" Tanto é que ele pegou o jornal, agradeceu e foi embora, sem dizer uma palavra áspera, sem ser agressivo, sem nada. Então o outro não pode determinar, mas o outro vai me fazer perceber o que eu trago dentro de mim. O que eu trago dentro de mim. É que esse irmão fala, o Lázaro, né? Diz assim, ó, a classe de pessoas benignas, né? Mas que são boas no exterior, mas que tiranos domésticos fazem sofrer sua família e seus subordinados com o peso de seu orgulho e de seu despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que sofreram quando fora de casa. Ou seja, ele está nos levando à reflexão que muitas vezes eu vou reproduzindo um sentimento dentro do lar que me fizeram fora, né? Então é como se o outro, fora do meu ambiente doméstico, direcionasse o meu comportamento dentro do ambiente doméstico. Então quem age dessa maneira ou de qualquer outra forma, idêntica a outra pessoa, tendo o mesmo comportamento da outra pessoa, comportamento agressivo, não tem que culpar a outra pessoa. Tem que culpar a si mesmo, olhar para dentro de si mesmo, perceber que aquele sentimento faz parte, que não tem como eu compensá-lo, que eu não devo substituí-lo por outro sentimento desequilibrado, mas que eu devo trabalhar para suprimi-lo dentro de mim, transformando-o em um sentimento diferenciado, em um sentimento bom. Essa foi a mensagem que Jesus nos apresentou. Quando a gente vê, escuta, entende a história de Jesus toda,
O que nós vamos perceber? Que Jesus, olha só, ele conviveu com os apóstolos, ele foi traído, né? Depois ele sofreu todo tipo de agressão que um ser humano aguenta aqui no mundo. Ele foi abandonado, né? Pelo seu mais dileto apóstolo. Quantas pessoas foram curadas por Jesus e ninguém estava lá para ajudá-lo a carregar aquela cruz tão pesada? Quantas pessoas seguiam durante o seu messianato e depois que ele foi condenado, carregando aquela cruz, não apareceu uma única alma, a não ser o Cirineu, né, o Simão, para ajudá-lo. E no final ainda, diante do abandono, da traição, de tudo aquilo, né, de ser relegado pelo seu dileto apóstolo, ele ainda tem a capacidade de pedir ao Pai que pudesse nos perdoar, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Nos dando a lição mais bonita do que deve ser, o que é um ser afável e o que é uma pessoa, um ser doce. Aí alguém vai falar assim, mas é difícil, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos que a nossa transformação, ela não vai dar num estalar de dedos, ela não vai dar em um piscar de olhos. Não vai acontecer isso. A nossa transformação, ela vai acontecer com muito trabalho. Provavelmente ela não se dará nessa encarnação agora. Talvez tenhamos 3, 4, 5 ou 10 reencarnações ainda para que a gente consiga trabalhar em nós essa transformação, essa mudança dos nossos sentimentos. Mas é necessário que a gente tenha isso em mente, que nós tenhamos essa vontade. Porque quando você tem a vontade firme e forte, você vai encontrar irmãos que estão ali tentando e vão te auxiliar. Porque nós temos os espíritos amigos, os espíritos protetores, os espíritos familiares, né, os simpatizantes. Quantos irmãos desencarnados nós temos que estão conosco ali, tentando nos auxiliar? Por isso é que Jesus ele é muito claro quando ele diz assim, olha, veja aqueles que têm olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Porque quase sempre nós tapamos os nossos ouvidos e fechamos os nossos olhos para que a gente não tenha acesso a esses direcionamentos. Porque nós achamos que é difícil, né? É difícil, não é? Realmente é difícil mesmo, não é nada fácil não. Mas a gente tem que fazer. Independentemente da religião, do credo, da filosofia, o caminho é esse. É um dia nos tornarmos afável e doce, para que a gente possa ser então um bem-aventurado, né? Porque senão a gente vai agir sempre como eu consigo muito aquela história do sapo e o escorpião, uma história que representa muito a nossa forma de lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, porque a gente está sempre buscando uma desculpa, né, para a forma como nós agimos. Então tinha um rio, né, e o escorpião queria atravessar o rio e o escorpião não sabia nadar. Ele vai então, vira para o sapo e diz assim, sapo, você me dá uma carona para a outra margem? E o sapo pensa e fala, não dou não. Não vou dar porque você vai me picar e eu vou morrer. Ele falou, não, sapo, me dá uma carona, né? Eu prometo que eu não vou fazer isso. E o sapo, não vou dar não, porque pode ser que você vai me dar o ferrão, né? Vai me picar e eu vou morrer. Aí ele falou assim, ô sapo, pensa comigo. Eu tô te pedindo uma carona. Se eu te picar e você morrer, eu vou morrer junto com você, porque eu não sei nadar. Então, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. E o sapo, então, acreditou
o escorpião e falou: não, tá bom, sobe aí. E o escorpião subiu. Quando chegou na outra margem, assim que o escorpião saiu fora do sapo, o escorpião pá, picou o sapo. E antes do sapo virar óbito, o sapo perguntou: mas escorpião, por que você fez isso comigo? E o escorpião respondeu: eu fiz porque é a minha natureza, eu sou assim, né? E então quase sempre nós agimos como escorpião. Eu faço isso porque eu sou assim. Eu não consigo modificar a minha índole, eu não consigo modificar a forma de conviver com o outro. Mas, ao mesmo tempo, como nós conhecemos o Espiritismo, nós sabemos que se nós não conseguirmos essa modificação, nós teremos outras e outras oportunidades. Por isso é que é interessante que façamos agora aquilo que nós temos condições de fazer. O melhor que nós podemos fazer. Nós estamos vivendo um mundo de transição. Esses acontecimentos que nós estamos vendo hoje no mundo, eles fazem parte desse processo, o rumo da Terra buscando o mundo de regeneração. E nós não sabemos se teremos outra possibilidade, de virmos a esse planeta, porque ele vai estar modificado. Então, essa regeneração já começou há um bom tempo. E nós continuamos, estacionados. Porque quando a pessoa é doce, ela é afável, porque ela vai desenvolver a paz, é uma pessoa pacífica, ela é branda, ela é calma. Isso, o que está acontecendo no leste europeu, não aconteceria, Essa guerra injustificável, porque toda guerra aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, é injustificável. Não tem uma justificativa plausível, clara e aceitável para um humano, um irmão, tirar a vida do outro. Isso não há justificativa nenhuma. Então, geralmente a guerra é fruto de alguém que não conseguiu desenvolver dentro de si os reais sentimentos, os verdadeiros sentimentos, os sentimentos mais puros que Jesus nos apresenta, que é amor ao próximo. Não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça a você mesmo. De ter a compreensão das diferenças, de aceitar as diferenças, porque ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Até mesmo gêmeos univitelinos, eles são diferentes na personalidade, apesar de terem um corpo idêntico, mas as personalidades são diferenciadas, porque cada um é um espírito, é uma alma. Ou seja, então essa coisa, essas dissensões, essas agressões, essas violências que nós vemos hoje no mundo, o irmão tirando a vida do outro irmão, a ideia do feminicídio que está acontecendo aí, a forma bruta mesmo, de uma maneira tão estúpida como nós estamos assistindo, um homem tirar a vida de uma mulher pela questão de posição de poder, achar que a mulher lhe pertence, é dele. Então, essas violências, essas guerras, essas agressões, esses sentimentos em desequilíbrios aí que nós estamos vivenciando na atualidade, tudo isso nós sabemos que tem a ver com esse processo de transformação do mundo para o mundo de regeneração. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que quem age daquela forma realmente não conseguiu entender a mensagem de Jesus. Não conseguiu compreender o que Jesus disse. Não conseguiu aceitar as diferenças, conforme nós devemos viver na atualidade, que é uma parte do nosso processo educacional, que é uma parte que faz parte do nosso processo transformador. Então, o ser afável, o ser doce, é isso que Lázaro nos apresenta, que são os sentimentos depurados, são os sentimentos legítimos, são os verdadeiros sentimentos, são aqueles sentimentos que Jesus nos apresentou há mais de 2000 anos, quando ele veio a esse mundo nos ensinar o caminho da felicidade eterna. Estamos longe ainda, de alcançarmos essa santidade, que são os espíritos puros.
Mas nós não temos outro caminho. O caminho é esse. Não tem como, independentemente de sermos espíritas, de sermos católicos, evangélicos, mas todos nós um dia, né, seguiremos pelo caminho do amor, da justiça e da caridade. E quando nós conseguirmos quando nós agirmos dessa forma, né, com os verdadeiros sentimentos, sentimentos puros, sentimentos equilibrados, verdadeiros sentimentos, né, nos tornando aquele homem de bem, aquele espírito, entre aspas, espírito puro, né, que é o objetivo de todos nós, automaticamente nós teremos um mundo transformado. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Allan Kardec, né, que esse mundo ele será um mundo de bem, um mundo totalmente transformado, né, quando os espíritos que aqui vierem habitar forem espíritos transformados. Espíritos que irão trazer para cá os verdadeiros e os reais sentimentos puros, aqueles sentimentos que Jesus nos ensinou. Obrigado a todos, né, pela atenção, e que Jesus possa nos abençoar, que Ele possa nos intuir e permanecer cada vez mais em nossos corações, auxiliando-nos a transformar os nossos sentimentos. Que Jesus nos abençoe.